3, 2, 1. Olá, bom dia a todos e bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está vendo pelo canal. A gente está fazendo essa gravação no horário da manhã, dentro do nosso grupo de estudo de comunicação não violenta, onde a gente faz a leitura comentada do livro do Marshall Rosenberg, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a comunicação não violenta. A gente está dando continuidade, né, à leitura, mas antes de começarmos, eu queria trazer uma frase, porque eu faço também, iniciei também no canal do YouTube a leitura do Evangelho de João. E aí eu queria só trazer um destaque de uma frase que eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente vai estar falando aqui. Em João, capítulo 3, versículo 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Né? Então, essa é uma pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? E aí, a gente está falando de um renascimento a partir do momento que a gente se dispõe a se transformar, se renovar, aprender coisas novas, se tornar melhor, né? Ser um ser humano melhor, porque em todo esse livro que a gente vem estudando e a gente está finalizando, sempre tem uma questão colocada e é observada, que é: a nossa sociedade adormeceu, né? E está aqui dentro do livro, tem uma frase que diz: a sociedade está adormecida. E esse está adormecida dentro, eu posso até chamar, dentro de uma frequência, que é uma frequência bloqueadora, né? Aquilo que você não, ou seja, as informações, a comunicação bloqueadora de anos, de gerações, né? Onde a gente estava sempre sendo... Há uma geração que ela veio de um momento histórico, naquele período de 64, que foi o período, estou falando do Brasil, tá, gente? Foi um período onde a gente teve o que a gente chama de ditadura, né? Regras, disciplina, tudo muito fechado e sem comunicação. Então, a gente era mais... a gente recebia comunicações ao invés de falar, e não havia muito como se expressar, né? Depois a gente entra num período onde a gente vai vivenciar e vivencia o que a gente chama de democracia. Num regime, né, político que a gente chama de democracia, as pessoas são livres para expressarem, né? Mas a gente vem de gerações, e até lá atrás, com escravatura, com aquilo tudo, períodos de casa grande sem salas, de cafezais e tudo mais, a gente vem de períodos onde a gente tem um enraizamento de comunicação bloqueadora, né? E aí o macho, numa necessidade, né, que ele sentia de dizer: eu sou uma pessoa calma, eu consigo sair do conflito de forma harmônica, porque eu tento compreender o outro. Por que as pessoas não conseguem? E aí a ideia do livro é que a gente comece a repensar, e aí eu trago o João dizendo nascer de novo, né? Para que a gente possa, a partir de então, de uma visão de vida, de uma mudada de chave mental, a gente possa ter uma vida mais harmônica, com menos conflito, porque a gente vai ter uma compreensão do outro com mais clareza, né? A gente vai olhar para o outro e entender: é o tempo dele, ele não está bem, né? Ele está com um conflito nele, alguma necessidade dentro dele não está sendo atendida. Olha como a gente aprende com a comunicação não violenta. E aí, no capítulo 13, que é um capítulo antes da gente chegar no 14, a gente tem ele finaliza com o filósofo Sam Ken, com essa frase que eu acho que é importante também para a gente, para a continuidade que a gente vai ver hoje. Quanto mais você se tornar perito em gratidão, menos será vítima de ressentimento, depressão e desespero. A gratidão agirá como elixir que gradualmente dissolverá a casca dura do seu ego, sua necessidade de possuir
de possuir e controlar, e o transformará num ser generoso. A sensação de gratidão produz uma verdadeira alquimia espiritual, nos torna magnânicos, de alma ampla. Então, fica aqui vamos dizer, o potinho mágico, que é a gratidão. Amanheçam já sendo gratos, sejam gratos pela família que tem, da forma que ela é, não importa. Mas você está, né? Você tem, seja grato pelaquela mãe que te colocou no mundo, né? Que foi o portal para a tua entrada no mundo, seja ela a mãe que for. Esqueça o que aquele chama de os rótulos, né? Minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Deixa isso para lá. Tenta, aí é que quando entra a empatia, né? Se ela é daquele jeito, é porque ela não entende, ela não tem o elixir que eu tenho, né? Ela não tem um potinho de felicidade que eu carrego comigo. Então, eu tenho que ter empatia, tá? Fica a dica. Hoje eu tô, gente, eu já amanheci hoje, já dancei, fiz uma aula de dança, porque ano passado eu era professora de dança, então assim, hoje já iniciei o dia ativo. E aí estamos aqui hoje para. E aí é assim, né? A gente tem que estar bem para que a gente possa trazer coisas boas para os outros, não é verdade? E aí a gente entra no capítulo, que é o capítulo que nós estamos, que é fazer elogio na comunicação não violenta. Nesse capítulo, nós já vimos que o julgamento, na verdade, não é um elogio. E o julgamento no sentido assim, até Regina, que esteve comigo, a gente teve no encontro de conhecimentos, quem não assistiu, vai lá assistir, que foi agora segunda. Então, o julgamento, existe o julgamento positivo e o negativo. E o julgamento é aquilo, é um elogio meio que parece que é um elogio, né? Quer dizer, nossa, como você está graciosa hoje. Não é um elogio, na verdade. É um julgamento, é um elogio mascarado de julgamento positivo, né? Porque até a Regina chegou a falar, e lá no fim da conversa, Regina, ela colocou também que às vezes você diz, você ficou ótimo, mais magrinho, né? Ou alguma coisa assim, seu cabelo está ótimo. E aí você vem, antes não estava, né? Então, assim, é um julgamento positivo, tá? Parece que o julgamento só tem negativo, não, tem positivo também. Olha como o macho desperta a gente para compreender a linguagem, a comunicação, que faz a diferença. E é o verbo. Eu volto lá na Bíblia, para quem gosta de Bíblia, no Gênesis, e o verbo se fez, né? É o verbo. Então, no capítulo 14, nós centramos no fazer elogios na comunicação não violenta, vimos a questão do julgamento positivo e negativo sendo mascarado como elogio, e entendemos que o elogio na comunicação não violenta, ele trata de quê? Contribuir para o bem-estar do outro, né? Você vai dizer alguma coisa que contribui para o bem-estar dele. Nossa, uma professora diz para o aluno, eu percebi que você melhorou muito na sua redação. Você está escrevendo muito bem. Isso é um elogio que o menino sabe que se referiu a uma ação que ele vinha desenvolvendo e ele vai se inspirar para desenvolver mais e ficar grato, né? Vai contribuir para o bem-estar dele. Gerar sentimentos, e esse mesmo exemplo, se a gente gerar um sentimento de alegria, vai chegar em casa dizendo, mãe, pai, a professora elogiou minha redação, né? Passar o dia feliz. E necessidades supridas. Nesse mesmo caso, a criança tem uma necessidade suprida porque ele precisava. Ele vinha se esforçando para melhorar na escrita, né? Talvez tenha feito até umas aulas particulares. E ele mostrou na sala de aula que tinha melhorado. E foi reconhecido pelo esforço, né? Aquilo que ele fez, que valeu a pena. E ainda nós vimos também nesse capítulo receber reconhecimento, né?
E aí é quando ele, o Márcio, fala sobre a questão da vergonha. Às vezes as pessoas dizem, nossa, você fez, isso que você fez foi maravilhoso. Sua live no Instagram estava maravilhosa. Aí a pessoa diz, não, nem tanto, né? Mais ou menos. Eu me esforcei. E aí a gente entra numa modéstia, né? E essa modéstia, se a gente entrar numa escala de vibração, e aí a gente tem que conectar tudo, viu, gente? Entendo. A vida é isso, é energia. Então, se a gente entrar numa escala de vibração, vergonha é muito baixo. É o 20. Isso não vai dar impulso para você se melhorar na vida. Isso não, no emprego, no trabalho, não entre nessa de falsa modéstia, gente. É a dica. Quer crescer no trabalho? Não faça isso, não. Ah, não, porque meus amigos vão ficar olhando para mim, vão ficar com inveja. Esquece, eles estão lá. Te blinda, né? Você diz, eu estou aqui para crescer, porque eu tenho aspirações na vida. Então, ó, dica para você. E agora, a gente vai dar continuidade na página 246. E o título é Recebendo Reconhecimento, ainda dentro do capítulo Fazer Elogios. Vamos começar. Gratidão a quem estiver assistindo e gratidão a Regina, que está aqui. Adoro essas parceiras queridas. Às vezes a Lu está também, mas a Lu, estou citando, Lu, está fazendo falta, mas a Lu é porque está numa região que está ventando muito, ciclones e tudo mais. E, claro, a minha parceira também, que é a Lívia, né? Falou comigo agora de manhã e disse que tem um compromisso logo cedo, mas estaria fazendo o possível para chegar. De repente, ela chega aí também. E aí a gente dá continuidade, que é importante, né? A gente não para. Começando, recebendo reconhecimento, página 246. Muitos não recebem bem um reconhecimento. É uma tortura imaginar se se o merecemos. Vamos lá, tudo de novo. Muitos não recebem bem o reconhecimento. É uma tortura imaginar se o merecemos. Ficamos preocupados com o que se espera de nós, sobretudo se temos professores ou gerentes que usam o elogio como instrumento para estimular a produtividade. Ou ficamos nervosos por termos de corresponder ao reconhecimento. Acostumados com uma cultura em que comprar, ganhar e merecer são os padrões de interação, muitas vezes nos sentimos incômodos com o simples ato de dar e receber. A comunicação não violenta estimula receber o reconhecimento com o mesmo caráter empático que expressamos ao escutar outras mensagens. Ouvimos o que fizemos que contribuiu para o bem-estar de outros, atentamos para seus sentimentos e necessidades que foram supridas. Acolhemos no coração a feliz realidade de que cada um de nós pode melhorar a qualidade da vida dos outros. Aprendi a receber bem os reconhecimentos com meu amigo Nafex Alais. Gente, eu acho que eu já li isso. Eu tinha lido. Mas eu vou ler só esse trechinho, tá ok? Aprendi a receber bem os reconhecimentos com meu amigo Nafex Alais. Ele era membro de um grupo de palestinos que eu convidara a ir à Suíça para um treinamento em comunicação não violenta, numa época em que as precauções de segurança haviam tornado impossível treinar grupos mistos de palestinos e israelenses em qualquer um de seus respectivos territórios. Ao final da oficina, a NAVFEX veio falar comigo. Esse treinamento será muito valioso para trabalharmos pela paz em nossa terra, reconheceu. Gostaria de agradecer a você de maneira que nós, muçulmanos sufis, fazemos quando desejamos expressar uma especial apreciação de alguma coisa. Pressionando seu polegar no meu, ele me olhou nos olhos e disse: Beijo o Deus que você, em você que permite que nos dê o que nos deu. Eu repeti, mas eu acho que é porque o universo disse repete. Repete para reforçar o que eu falei antes, né? Então, é muito bonito isso. E aí, ó, isso que ele traz para a gente, esse ensinamento, ele aprendeu
com outra pessoa, né? E aí ele disse, nossa, isso é brilhante. Esse é um reconhecimento verdadeiro. E vamos para onde nós paramos. Mas antes, na página 247, eu também quero reforçar algo que vale a pena ler novamente. Vamos lá. Lá no finalzinho da página. Nosso maior medo não é sermos ineptos. Nosso maior medo é sermos poderosos além da conta. Gente, escutem o que eu estou falando e o que está aqui no livro. É nossa luz, não nossas trevas, que nos amedronta. Você é um filho de Deus. Sua pretensa humildade não contribui para o mundo. Sua pretensa humildade, falsa modéstia, não vai contribuir para o mundo. Não há nada de iluminado em se encolher para que outras pessoas não se sintam inseguras perto de você. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está em nós, não apenas em alguns de nós, mas em todos. E ao deixarmos nossa luz brilhar, damos inconscientemente aos outros permissão para fazer o mesmo. Quando nos libertarmos do medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Não tinha como não falar, gente. Isso é muito importante, tá? Essa é a virada de chave nesse conteúdo incrível que é o livro. E agora vamos para o conteúdo que a gente tem que seguir, tá? Ânsia por reconhecimento. Paradoxalmente, apesar de certo desconforto ao receber elogios, a maioria anseia ser reconhecida e cumprimentada com sinceridade. Durante uma festa surpresa realizada para mim, um amigo de 12 anos de idade sugeriu um joguinho para ajudar a apresentar os convidados uns aos outros. Deveríamos escrever uma pergunta e colocá-la numa caixa. Depois, uma a uma, as pessoas sorteariam uma pergunta e responderiam em voz alta. Por ter sido consultor de várias agências assistenciais e indústrias, fiquei impressionado com a frequência com que as pessoas falavam de falta de reconhecimento no trabalho. Não importa o esforço que se faça, suspiravam. Nunca se ouve uma palavra agradável de ninguém. Mas basta cometer um único erro e lá vem alguém cair em cima. Então, escrevi uma pergunta para aquele jogo. Que tipo de elogio alguém poderia fazer para levar você a pular de alegria? Uma mulher tirou essa pergunta de dentro da caixa, leu-a e começou a chorar. Como diretora de um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, ela devotava uma energia considerável todos os meses para criar uma programação que agradasse ao maior número possível de pessoas. No entanto, todas as vezes que a programação era apresentada, alguém sempre reclamava. Ela não conseguia se lembrar de jamais ter recebido um reconhecimento do seu esforço para elaborar uma programação conveniente. Tudo isso passara por sua cabeça enquanto ela lia a minha pergunta, e a ânsia por reconhecimento a levou a lágrimas. Ao ouvir a história daquela mulher, outro amigo me disse que ele também gostaria de responder a pergunta. Todos os demais, então, pediram sua vez. Vários choraram ao responder. Depois, embora a ânsia por reconhecimento, em contraponto a afagos manipulativos, seja evidente, sobretudo no trabalho, ela também afeta a vida familiar. Numa noite, quando apontei que ele poderia. Deixa eu ver. Numa noite, quando apontei que ele deixara de executar uma tarefa doméstica, meu filho, Brett, respondeu: Papai, você tem consciência de quantas vezes você diz que está errado, mas quase nunca diz o que está certo? Sua observação calou fundo em mim. Percebi que estava o tempo todo procurando melhorias, mas mal parava para comemorar as coisas que iam bem. Eu tinha acabado de terminar a oficina com mais de 100 participantes e todos tinham feito uma avaliação muito boa da oficina, com exceção de uma pessoa. Entretanto, o que ficara em minha mente fora a insatisfação daquela única pessoa. Muito legal isso. Naquela noite, escrevi uma canção que começava assim:
Se for 98, perfeito, em tudo que eu fizer. Só me lembrarei dos 2% em que errei. Ocorreu-me que eu tinha, em vez disso, uma opção de adotar a perspectiva de uma professora que conheci. Um de seus alunos, não tendo estudado para a prova, resignou-se a entregar uma folha em branco com seu nome no alto. Mais tarde, ele ficou surpreso quando a professora lhe devolveu a prova com a nota 14%. Por que eu tive 14%? Perguntou ele, incrédulo. Pelo capricho, respondeu a professora. Desde o toque de despertador de meu filho Brad, venho tentando tomar mais consciência do que os outros à minha volta fazem, que me enriquece a vida e tentando aguçar minha aptidão de expressar esse reconhecimento. Olha, gente, anota aí. Vamos ver isso aqui que é importante. O que é que o macho começou a perceber? Desde que o filho colocou papai, o senhor só vê as coisas boas que eu não retornar. Então, o que é que ele diz? Ele, a partir do questionamento do filho, aí ele coloca, a partir daí, eu comecei a observar tudo que os outros faziam e enriquecer a minha vida. É uma virada de chave, gente, porque a gente só sabe olhar os erros, né? A pessoa faz 98% de coisas boas, e uma que ela faz que não agrada, que desagrada a gente, parece que ela toma uma proporção maior do que todo mundo. E aí, eu acho que esse conteúdo vem bem colocar para a gente, para acordar sobre isso, vamos pensar sobre isso melhor, né? Está na hora. Está na hora. Está na hora desse homem renascer. Né? E aí eu vou dar uma parada para que a gente, para ouvir da Regina, queria escutar de Regina aí. O que, é que você acha, Regina, desse conteúdo? Deixa aí agora para você falar. Regina, está desligado o áudio? Ah, liga o áudio. Eu sou dessas que esquece de ligar o áudio na hora de falar. Então, começa a falar e, né, ninguém escuta. Então, a CNV, ela traz um novo olhar para a comunicação, né? Traz o despertar mesmo, assim. Eu até fiz algumas anotações sobre como a gente julga, a gente antecipa o julgamento do outro, né? Quando a gente fala, por exemplo, se eu sair com essa roupa, o que vão pensar de mim? Ou então, se eu falar tal coisa, o que vão pensar de mim? Se eu fizer isso, todos vão falar de mim. Se eu sair de tal jeito, todos vão reparar em mim. E na realidade, muitas vezes a pessoa não está nem aí, ela não está nem reparando em você, o que você está vestindo, o que está deixando de vestir. Tem essas que vão reparar? Lógico que tem. Mas na maioria das vezes, isso está na nossa cabeça. Então, a gente antecipa um julgamento, né? Muitas vezes até para não tomar atitudes. Olha a que ponto a gente chega, né? Então, muitas vezes, você sabe que você precisa fazer tal coisa, mas você que vai dar, às vezes, um empurrão numa determinada situação, mas você não faz porque, o que a minha família vai pensar, o que fulano de tal vai pensar, o que meu filho, o que... Né? Então, a gente vive em função de um pensamento que ele nem existe ainda, que está na nossa cabeça. Então, como a nossa mente, ela nos sabota, né? A mente sabota a gente, certo? E
Então, é procurar, né? Começar a trabalhar essa questão do achar que o outro vai achar, né? E o outro, muitas vezes, não vai achar absolutamente nada. Ele vai tirar as próprias conclusões dele. E cada um tira suas próprias conclusões. A gente fixa uma ideia, que nesse caso aqui, quando ele fala das oficinas, né, que ele sempre procura fazer o melhor, mas tem sempre alguém que reclama. E sempre vai ter. Em tudo que a gente faz, sempre vai ter alguém que vai reclamar. Você prepara aquele almoço maravilhoso, aquilo tudo bonito, põe aquela mesa linda, né? Seus convidados chegam e alguém fala assim, isso aqui está meio salgado. Aí você já desmonta, né? Você fala, nossa, eu errei no sal, nossa, como que eu errar no sal? Gente, nós somos seres humanos, nós somos passíveis de erros. Na outra sal, deixa eu experimentar. Pode ser que essa parte, às vezes, foi um pouquinho mais de sal e a pessoa deu a sorte de pegar logo aquele pouquinho mais de sal. Né? E aí acaba com o teu almoço, acaba com o teu dia, e você acaba com a tua semana, por quê? Por causa de alguém que disse que estava um pouquinho mais de sal. Então, e aí o que acontece? Tudo que a gente fez, todo aquele almoço maravilhoso, você esquece. E você fixa a sua ideia naquele errinho. Por quê? Por causa do nosso ego. Porque o ego, ele precisa de elogios. O ego, ele é massageado por elogios. E quando a gente tem o nosso ego, de alguma forma, criticado, né, de alguma forma, tudo que aquilo que a gente fez de melhor, queria deixar esse comentário, porque isso é muito comum. E acontece todos os dias na vida da gente. Né? Por melhor que você faz aquele big trabalho de escola, de repente chega lá na hora de você falar, você muda um pouco uma palavra, esquece alguma coisa que você falou, pronto, acabou o mundo, acabou o trabalho, acabou tudo, ai minha vida, ai, coitadinha de mim, e assim vai. Então, aí, às vezes você cai no vitimismo, ou cai naquela autopunição, porque eu tinha que ter feito, porque eu não consegui fazer. Gente, está na hora de parar com isso também. É olhar para você e falar assim, eu dei o meu melhor. Eu fiz o melhor almoço. Né? Porque sempre vai ter alguém que vai criticar alguma coisa naquilo que você fizer. O ser humano é assim. Se for você mesmo, pense em você, nas vezes que você foi na casa de alguém e não reparou uma louça na pia, um chão mal varrido, uma bagunça em cima de uma mesa. Gente, a gente faz isso o tempo todo, nós somos seres humanos. Então, toda mudança tem que começar na gente, porque tudo acontece de dentro para fora. Tudo. E não se deixar abalar por essas pequenas críticas, né, do dia a dia assim que a gente recebe e falar assim, puxa, né, eu vou fazer melhor, pensar consigo mesma, né? Vou dar sempre o meu melhor. E nem todo mundo vai estar sempre contente com aquilo que você faz. Então, você tem que saber receber isso também, né? De uma forma que a sua energia não baixa, que você entre numa vibração ruim por causa de uma situação, né? E nesse ponto, a comunicação não violenta, ela é uma grande ferramenta. Eu particularmente acho que a comunicação não violenta, ela deveria realmente fazer parte de uma discussão mais assim, mais do dia a dia mesmo, né, das pessoas. Eu vou bater de novo naquela teclinha que eu acho que já está, o povo deve estar meio cansado de escutar, mas eu não vou deixar de dizer, que é
sentir, pensar e agir. Tá? Sentir com o coração, pensar com o cérebro aqui, né, com nossas ferramentas ali do nosso cérebro, e depois agir. Ter essa pausa, sabe? Porque a gente não tem pausas na nossa vida. A gente anda, é tudo muito mecânico. Então, você levanta, você pula da cama, você toma um café, você não sente nem o sabor do café que você está tomando. Você come uma fruta, você não sente o sabor da fruta. Você sai correndo, depois chega no trabalho. Às vezes, você esquece de dar bom dia para o cara lá da portaria. Porque você chega assim tão, né? Então, começar a se observar nessas coisas. E não ficar observando o que o outro faz. O colega que chegou atrasado, ficar observando a roupa se tá, a roupa da colega está amassada, se não está amassada. Sabe? Observar mais você mesmo, olhar mais para você. Eu acho que o que falta para a gente conseguir alcançar um pouco mais, um patamar melhor na nossa sociedade é o olhar para a gente mesmo, porque a gente sempre olha para o outro, a gente não olha para a gente. E esse olhar para você mesmo tem que acontecer. Antes de eu falar da roupa da minha amiga, vou no espelho, olho a minha roupa primeiro. A minha roupa vive cheia de pelinho branco, porque eu tenho gatos. Então, gatos em casa, gente, todo mundo que tem gato em casa tem pelo na roupa, não adianta. E tem alguém que vai falar do pelinho ali da sua roupa? Você acha que não tem ninguém que vai falar? Tem. Geralmente quem não tem gato vai falar. Então, são coisas assim. Eu falo o exemplo do gato, porque realmente as roupas, principalmente as escuras, estão sempre com pelo de gato. Então, é olhar para si mesmo antes de falar do outro, antes de, sabe, sentir você antes de sentir o outro, agir em você antes de agir no outro, né? Tem até uma propaganda bonita de um banco aí, né, que a criança faz uma arte, aí o pai pega e antes dele dar aquela bronca, aquele grito, ele abraça a criança. Então, é primeiro o abraço, depois o filhinho, não pode fazer isso, porque senão você se machuca, enfim, né? Olhar primeiro as nossas atitudes antes de falar ou de pensar o que o outro vai pensar. Agora, o dia que você pensar assim, mas se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Pondera primeiro aquilo que você quer fazer. Por que você está tão preocupado se alguém vai pensar alguma coisa de você? Se pergunte, por que essa minha preocupação? Por que eu estou tão preocupada se as pessoas vão me criticar por causa disso? Tudo começa na gente, tá? Então, essas são as considerações que eu vou deixar sobre esse assunto aqui, sobre essa questão, tá? Obrigada. Passo de volta o bastão da fala para a nossa Sandra. Então, gente, eu anotei algumas coisas que a Regina falou, e uma dessas coisas que ela começa até colocando assim, que esse conteúdo, né, ele realmente era para estar com mais pessoas tendo acesso. Mas olha que legal, hoje a gente tem esse campo aberto para a gente poder trabalhar esses conteúdos. Agora, na verdade, existem algumas pessoas, né, que estão trabalhando esse conteúdo, tem outras pessoas que também fazem trabalho nesse conteúdo. Agora, há 20 anos atrás, esse conteúdo já existia. Né? Esse livro é bem antigo. E eu lembro, na instituição que eu trabalhei, que é a Fundação Joaquim Nabuco, nós tínhamos um curso de justiça restaurativa, que era um curso para polícia militar. E esse conteúdo era dado lá. Naquela época, eu estava bem desligada disso, eu estava numa complicação bloqueadora total, bloqueada. Né? E eu lembro que uma colega minha até foi fazer, porque quando eu falei para ela, estou trabalhando com esse conteúdo, ela disse, eu tenho esse livro, eu não foi daquele curso de justiça restaurativa. Então, ela já naquele tempo, ela já se ligou, vou fazer o curso, mas
que a gente, como funcionário, pode fazer. Mas eu não me ligava naquele período, né? E ele passou muito tempo sendo dado para a polícia humanizar mais o papel do militar, da polícia. Ele foi muito dado dentro de instituições restaurativas, né? Onde tem pessoas que precisam de ser socializadas na sociedade. Ele foi muito dado, inclusive em igrejas, mas ele não foi. Parece que ele foi esquecido de que a sociedade também necessitava, né? De alguma forma. E eu acho que a gente está tendo a oportunidade, até porque a sociedade, agora, talvez naquele período não tivesse tão violenta, mas hoje ela é extremamente violenta. A gente vê coisas que brigas em estacionamentos, né? Briga em shopping, briga em lojas, briga em família, né? Com consequências, às vezes, graves. E aí, quando a gente começou a trabalhar esse conteúdo, eu fiz aqui o cálculo, estava vendo aqui, nós, hoje a gente completa 24 semanas de estudo, que dá exatamente 6 meses, né? Então, a gente fecha 6 meses hoje. E olha, é isso mesmo, gente, um conteúdo como esse, para ele ser mastigadinho, para a gente ler, compreender a essência dele, ele leva um tempo, né? Então, esse grupo de estudo foi um grupo de estudo mesmo, com o objetivo de estudar o conteúdo, de trazer para a realidade e perceber que o quanto ele é importante para os dias atuais e para a sociedade. Né? Existe, sim, como eu falei a vocês, tem algumas pessoas então, que também trabalham esse conteúdo, né? E é ótimo, que bom. E, por sinal, pessoas jovens, né? Muito jovens, trabalham esse conteúdo. Não são muitos, né, gente? Quando a coisa é boa, é meio restrito. Restrito, assim, parece que não dissemina tanto. Mas estamos aí, né, para isso, para disseminar, porque, entendo, esse conteúdo, ele agrega com tudo, como eu falo, né? Agrega com a questão de quem trabalha, terapeuta que trabalha com energia quântica, com isso, com aquilo, isso faz todo sentido, porque o terapeuta, ele tem um papel com o cliente, né? Ele tem que ter uma compreensão, e até o Márcio, em um dos capítulos, ele coloca, ele era psicólogo, psiquiatra, e saiu porque dentro do modelo de psiquiatria, essa relação paciente, né, e psicólogo, essa paciente com cliente não pode ser muito ligada, né? Tem um distanciamento. E ele entendia que havia necessidade de fazer um trabalho diferente, onde você pudesse ir na essência daquela pessoa, porque ele entendia que se ela estava naquele estado, existia alguma necessidade não atendida. Né? E ele provou, inclusive, no congresso, onde alguns médicos, né, nessa área de psiquiatria levaram pacientes para ele em cima do palco, conversar com esses pacientes, testar o que ele dizia, e ele comprovou, né, que ali ele conseguia tirar algo bom daquelas pessoas. Então, assim, é um conteúdo para a escola, né? Olha a importância de tantos professores que não conseguem um relacionamento, né, harmônico com o aluno, né? Às vezes o aluno chega em casa e diz, não, aquela professora é insuportável. Aí vem, rótulo, insuportável por quê? O que está por trás? Qual foi a tua necessidade que ela não atendeu, né? E aí, isso é uma coisa grave, vai na professora e diz, olha, meu filho chegou falando sobre isso, o que está havendo, né? Há algo que a gente possa fazer, ou que a escola, qual é a necessidade que você tem de estar nesse momento assim? Sabe, gente, sentimentos, necessidades, tudo isso é importante. E eu estou frisando bastante porque a gente está no fim da trilha do livro, né? Mas e o quanto esse conteúdo é para a vida, né? E eu sempre falo, a chave que ele coloca, para mim, ela vale muito, é enriquecer a vida. E hoje, até no conteúdo, ele diz, eu vou me sentir mais enriquecido quando eu começar a prestar atenção nas coisas boas que as pessoas fazem para mim, e não nas coisas ruins que elas fazem.
Ó, super dica. Continuando o conteúdo, página 250. Superar a relutância em expressar reconhecimento. Fiquei profundamente comovido com um trecho do livro de John Powell, O Segredo do Amor Eterno, no qual ele descreve sua tristeza por não ter conseguido, durante a vida do pai, expressar quanto o exaltava. Como me parece doloroso perder a chance de reconhecer as pessoas que foram as maiores influências positivas de nossa vida. Como me parece, como me parece doloroso perder a chance de reconhecer as pessoas que foram as maiores influências positivas de nossa vida. Aqui, gente, eu estou falando sobre a questão, mas o avô, a avó, e muitas vezes, nas gerações atuais, às vezes há um afastamento, né? Todo mundo tão fixado em ver a vida do outro no Instagram, né? O que o outro está fazendo, que está do lado do avô, rico, rico não financeiramente, rico em conhecimento, em histórias que você vai perder se não sentar ali e escutar, sabe? Isso, para mim, eu acho muito importante. Existe uma... parei aqui o conteúdo. Existe um museu, que é o Museu da Pessoa, que é na internet, é virtual. Depois vocês pesquisam, Museu da Pessoa. Que ele faz esse trabalho. Ele faz gravações com pessoas, né? Principalmente com pessoas que têm uma longevidade de história de vida, e pede para elas gravarem um áudio falando sobre a história delas. E olha, aí alguém teve a brilhante ideia de... Porque sabe que essas pessoas vão, com o tempo, precisar partir do planeta. Né? O planeta não, vamos dizer, precisar sair da nossa convivência. Todos nós temos uma data, né? E esse museu está fazendo uma coisa incrível, né? Que é esse resgate de memórias. E aí, em relação a esses resgates de memória, é isso que eu digo, se você precisa de resgate de memória no museu, né? Não faz sentido se você tem dentro da sua casa pessoas idosas que você pode sentar, faz um vídeo, escuta, ouve as histórias, tem tanta coisa tão linda lá atrás, né? Então, não perca essa oportunidade. Volto para o livro. O adendo, volto para o livro. Continuando, gente, o livro. Página 250. Segundo parágrafo. Imediatamente veio-me a lembrança do meu tio Júlio Fox. Quando eu era um menino, ele ia todos os dias prestar atendimento de enfermagem à minha avó. Eu estava totalmente paralisado. Enquanto cuidava dela, sempre tinha um sorriso caloroso e amoroso no rosto. Não importava que o serviço parecesse desagradável aos meus olhos de menino. Meu tio a tratava como se minha avó tivesse lhe fazendo o maior favor do mundo por permitir que ele cuidasse dela. Isso me deu um maravilhoso modelo de força masculina, ao qual recorri muitas vezes desde então. Eu me dei conta de que nunca havia expressado apreço por meu tio, que desde que então estava doente e prestes a morrer. Pensei em fazer isso, mas pude sentir minha resistência. Tenho certeza que ele já sabe quanto significa para mim. Não preciso dizer isso em voz alta. Além do mais, ele pode ficar constrangido se eu traduzir esse reconhecimento em palavras. Assim que tais pensamentos me entraram à cabeça, soube que não eram verdadeiros. Eu presumira inúmeras vezes que os outros sabiam da intensidade do meu apreço por eles, e mais tarde descobri que não sabiam. E mesmo quando as pessoas estavam constrangidas, elas ainda assim queriam ouvir o apreço verbalizado. Ainda hesitante, disse a mim mesmo que palavras não poderiam fazer justiça à profundidade do que eu desejava transmitir. No entanto, compreendi rápido esse pensamento. Sim, as palavras podem ser veículos limitados para transmitir a realidade que sentimos no coração, mas como aprendi, tudo que vale a pena fazer, vale a pena ser feito limitadamente.
No fim das contas, logo me vi sentado junto a meu tio Júlio, numa reunião de família, e as palavras simplesmente fluíram para fora de mim. Ele as recebeu com alegria e sem constrangimento. Exultante com os sentimentos daquela noite, voltei para casa. Escrevi um poema e mandei para ele. Mais tarde, me disseram que todos os dias, até morrer, 3 semanas depois, meu tio pedia que ele lesse o poema. Resumo. Cumprimentos convencionais costumam tomar forma de julgamentos, ainda que positivos, e às vezes são feitos com a intenção de manipular o comportamento de outros. A comunicação não violenta nos encoraja a expressar apreço somente para celebrar. Declaramos, 1. A ação que contribuiu para o nosso bem-estar. 2. A necessidade específica que foi satisfeita. E 3. O sentimento de prazer gerado em consequência disso. Quando recebemos reconhecimento expresso dessa maneira, podemos aceitá-lo sem nenhum sentimento de superioridade ou falsa humildade, celebrando juntamente com a pessoa que nos transmite seu apreço. E aqui a gente finaliza o conteúdo em si. Só temos aqui um epílogo e a bibliografia. Eu acho que a gente pode ler o epílogo, né? Para finalizar tudo. Vamos lá. Epílogo. Certa vez, perguntei a meu tio Júlio como ele desenvolvera uma capacidade tão notável de entregar-se com paixão. Ele pareceu sentir-se honrado com a pergunta, sobre a qual refletiu antes de responder isso. Tive a sorte de ter bons professores. Quando perguntei quem tinham sido eles, ele lembrou. Sua avó foi a melhor professora que eu tive. Você viveu com ela quando ela estava doente, de modo que não pôde saber como ela realmente era. Por exemplo, sua mãe já lhe contou sobre a ocasião, durante a depressão, em que ela levou um alfaiate, a mulher e 2 filhos deles para viverem com ela por 3 anos, depois que o homem perdeu a casa e o negócio. Eu me lembrava bem dessa história. Ela me deixara muito impressionada quando minha mãe a contou pela primeira vez, porque nunca consegui entender como minha avó havia encontrado espaço para a família do alfaiate, quando ela já criava os 9 filhos numa casinha de tamanho modesto. Tio Júlio relembrou a compaixão de minha avó em outras histórias, todas as quais eu havia escutado quando criança. Então perguntou: com certeza sua mãe deve ter lhe contado sobre Jesus. Sobre quem? Jesus. Não, ela nunca falou de Jesus. A história sobre Jesus foi o derradeiro presente precioso que recebi do meu tio antes dele morrer. É uma história verdadeira, da vez em que um homem bateu a porta dos fundos da minha avó pedindo um pouco de comida. Não era incomum. Embora minha avó fosse muito pobre, toda a vizinhança sabia que ela dava comida a qualquer um que aparecesse à porta. O homem tinha barba, cabelos pretos, rebeldes e despenteados. Sua roupa estava em farrapos e ele usava uma cruz pendurada no pescoço, feita de galhos amarrados com corda. Minha avó convidou a entrar em sua cozinha para comer algo. E enquanto ele comia, perguntou seu nome. E ele respondeu: Meu nome é Jesus. E o senhor tem sobrenome? Eu sou Jesus, o Senhor. O inglês de minha avó não era muito bom. Outro tio, Isidoro, me disse em outro dia que entrou na cozinha quando o homem ainda estava comendo e vovó apresentou o estranho como seu senhor. Enquanto o homem ainda comia, minha avó lhe perguntou onde morava. Não tem um caso. Bem, onde o senhor vai passar essa noite? Está frio. Não sei. O senhor gostaria de ficar aqui? Ofereceu ela. Ele ficou 7 anos. Quanto à comunicação não violenta, minha avó tinha um dom natural. Ela nem pensou em quem era aquele homem. Se eu tivesse feito, provavelmente julgaria louco e teria se livrado dele. Mas não. Ela pensava no que as pessoas sentem e daquilo de que precisam. Se tem fome, alimente-as. Se não tem um teto sobre a cabeça, deles um lugar para dormir.
Minha avó adorava dançar, e minha mãe se lembra dela dizendo sempre: nunca ande quando puder dançar. E assim encerra esse livro a respeito da linguagem da compaixão com uma canção a respeito da minha avó, que falava e vivia a linguagem da comunicação não violenta. Aqui tem a canção e a gente vai ler o que está escrito, né? Ah, Vovó e Jesus, de Marshall Rosenberg. Um dia, um homem chamado Jesus surgiu à porta de minha avó. Pediu um pouco de comida. Ela não o deixou mais só. Ele disse que era Jesus o Senhor. Ela não foi a Roma confirmar. Ele ficou por vários anos, assim como muitos sem lar. Foi com esse jeito judaico que ela me ensinou o que Jesus tinha para dizer. Daquele modo precioso, ela me ensinou o que o Jesus tinha para dizer. Refrão da música, né? E era: alimente os famintos, cure os doentes. Então, se dê um tempinho. Nunca ande quando puder dançar. Faça de sua casa um cômodo ninho. Foi com esse jeito judaico que ela me ensinou o que Jesus tinha para dizer. Daquele modo precioso, ela me ensinou o que Jesus tinha para me dizer. Marshall Rosenberg. E aqui a gente finaliza esse maravilhoso conteúdo, 6 meses de leitura. E para quem está... A gente vai conversar um pouquinho, viu, Regina? Para quem está chegando no grupo, né? Tem pessoas que chegaram ontem no grupo. Não se preocupem que a gente não está finalizando o nosso processo desses encontros do grupo de estudo, né? O mês de outubro, a gente finalizou setembro. E, olha, comemorem. Mesmo que você que está assistindo online não está aqui, comemore com a gente. E isso, na verdade, é a primeira porta, né? Então, para enriquecer nossas vidas, assim como eu trago novamente João, para renascer, para que a gente possa renascer, né? Então, esse foi a primeira portinha. Mas a gente vai dar continuidade. O mês de outubro, nós vamos usar esse horário, talvez até com o livrinho na mão mesmo, para práticas, tá? A gente vai fazer leitura de algum conteúdo aqui, eu vou trazer alguns exemplos. Se você está vivendo alguma situação e gostaria de trazer, ou conhece alguma situação que queira trazer para a gente também fazer um trabalho, que a gente possa usar como prática para a gente encontrar estratégias, né? Porque a ideia, os pilares são observação, a gente olha a situação, vê quais são os sentimentos que estão ali, né? Não estresse, observa quais são as necessidades que aparentemente não estão sendo atendidas e a gente usa o que ele chama de uma ação, né? De estratégias que possa pensar de que forma, através da comunicação ou através de uma ação real, as coisas podem ser modificadas. Então, nós vamos no mês de outubro, né, os 4 semanas de outubro, trabalhar o conteúdo, né, nesse mesmo horário, só que agora um pouco do conteúdo com prática, né, para que a gente consiga entender. Como são 4 semanas, a ideia é que essas práticas elas sejam alguma prática relacionada à família, alguma prática relacionada ao trabalho, alguma prática relacionada a relacionamentos, né? E aí a gente vê alguma prática relacionada mesmo a nós mesmos, né? As nossas aflições, né? Que todos nós temos. Aí a gente puxar um pouco esse eu. Vamos trabalhar esse eu, né? Isso também. E vamos buscar fazer uma coisa bem legal, né? Para que a gente transforme isso em prática. E é isso. Regina, quer falar um pouquinho do finalzinho desse conteúdo?
O áudio, Regina, está ligado, desligado? Rodando a fita aqui. Eu gostaria de falar sobre dois pontos, né? Quando você falou dos terapeutas, da relação, né, entre paciente, das relações entre terapeuta e paciente, no yoga terapia, no tantra terapia, nas massagens, né, na massoterapia, no yoga existe uma interação entre aluno e professor que ela é muito forte, né? Porque o professor, ele corrige os movimentos, ele tem que, às vezes, tocar o paciente no sentido de corrigir o movimento e tal, porque a gente trabalha a parte da mente, trabalha a parte do corpo, né? Tal, do espírito também, a emoção, tá tudo interage ali, né? Na Tantra terapia, onde tem a massagem tântrica, que é uma massagem de contato mesmo, né? Na massoterapia tradicional também, o toque é muito forte, aquele contato direto com o corpo da pessoa, né? E o Tantra diz para a gente, tem uma frase assim que eu acho o máximo do Tantra, assim, é que o corpo é um templo sagrado, que deve ser amado, respeitado e reverenciado, né? Então, no caso do terapeuta, que ele lida diretamente com o corpo, né, do paciente, o toque é uma coisa muito forte. O abraço também, muitas vezes você dá esse abraço no seu paciente, é lógico quando ele permite, né? Porque o paciente tem que se permitir também, você não vai chegar abraçando o paciente sem antes ter criado uma conexão com aquele paciente, né? E como a gente, e agora, passando para o segundo ponto aqui, né? O dizer eu te amo. A gente tem tanta facilidade em xingar alguém, em dizer as nossas verdades de uma forma tão, né, que aquela verdade que machuca, né? Ah, eu tenho que te dizer isso porque você. Mas dizer eu te amo é tão difícil, né? Como é um exercício tão complicado dizer eu te amo, porque quando eu falo eu te amo, nossa, eu estou me comprometendo sexualmente, ou vou casar com aquela pessoa. Quando eu digo eu te amo, é porque eu te amo. Porque eu sinto amor por você, né? Então, a gente precisa trazer para a nossa mente, para o nosso dia a dia, esses novos aspectos. Às vezes, duas pessoas vivem juntas a vida inteira, nunca dizem eu te amo. E lá na hora que ela está partindo, eu sempre te amei. Mas que sempre te amei é esse, né? Que amei é esse. Então, pensar nesse eu te amo, o que significa realmente o amor, né? Lembrando as palavras do mestre, né? Amar, né, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quem é o seu próximo, né? O seu próximo começa você, é o a ti mesmo. Esse é o seu próximo, o próximo próximo de você. Aí você vai, que o amor reverbera, né? Quando você ama, você transcende, você. Né? E dentro de um conceito já do yoga, o sofrimento. O que causa os nossos sofrimentos, né? O nosso sofrimento, ele é causado, em primeiro lugar, pelas nossas preocupações com o futuro, que vai gerar ansiedade. A gente está sempre preocupado com o que vamos comer amanhã. As nossas culpas, a nossa autocrítica, que tem relação com o nosso passado. Se eu tivesse feito diferente, isso não teria acontecido hoje. Será que não? Né? Será que realmente não teria acontecido?
Então, para que carregar tanta culpa do que já não pode mais te ferir, né? O que passou, passou. Está lá atrás. A questão do ter. Nós nos preocupamos mais do que com aquilo que a gente não tem, em conseguir aquilo que a gente não tem, do que em valorizar, em ser grato, em amar aquilo que nós temos. O nosso querer é a mesma coisa. A gente quer o tempo todo. E esse querer o tempo todo nos faz ficar preocupados, ficar lá no futuro, ficar lá na ansiedade. E tudo isso é gerado porque é uma desconexão com o nosso próprio ser. Aqui nesse processo entra a meditação, que é a interiorização, né, consigo mesmo. Entra essa interiorização. Para a gente alcançar esse estado de meditação plena, de estar pleno com a vida, pleno com nós mesmos, mesmo que nossa casa esteja desmoronando, né? E essa desconexão conosco mesmo, ela vem de uma desconexão com a nossa fonte criadora. E que fonte criadora é essa? Uns vão chamar essa fonte de Deus, outros vão chamar essa fonte de energia cósmica, de energia universal, de todo universal. Cada um vai ter aquele nome para chamar, uns de pai, outros de pai, mãe, enfim, né? Essa conexão que a gente tem que ter, que a gente não pode perder com o nosso sagrado, com o que é sagrado para nós. Mesmo que esse sagrado seja o meu próprio ser, que é este ser sagrado, que a gente é. Outra coisa, o Einstein, ele procurava Deus na natureza. E ele encontrou, e para ele Deus estava na matemática, né? Que ela é exata, ela não traz dúvidas, a matemática pode ver é sim ou é não, não existe. No caso é sim, né? Matemática é sim. É isso e acabou, se não, né? Matemática é a coisa mais exata que existe. E então para Einstein, Deus estava na matemática. E que a gente dá pouca importância, porque a maioria é o mesmo para uma péssima aluna matemática. Hoje em dia eu estou aprendendo melhor matemática do que quando estava na escola. E ver Deus na natureza, né? Encontrar essa força, essa energia cósmica, sabe? Olhar para as estrelas. Tá difícil a situação, sabe? Abre a janela, deixa o sol entrar, sinta a natureza, põe o pé no chão. Se você mora na cidade, vai para um parque, mas não perca essa conexão com a natureza, porque a natureza ela é a maior criação, é a maior prova da existência de Deus, dessa força criadora, né? Dessa energia toda, desse universo. Então, quando você olha, né? Oi. Tive um probleminha aqui. Voltou. Voltou? Então, é observar a natureza, porque a natureza é a maior prova dessa força, dessa fonte de energia cósmica, dessa fonte de energia universal. É isso que eu queria deixar para as pessoas refletirem sobre isso. Sempre falo, gente, eu não sou a dona da verdade, eu sei um pouco dela. Aquilo que a gente traz, aquilo que a gente sente, eu procuro sentir mais do que, sabe, o que ressoa comigo. Então, o que eu falo para vocês é o que ressoa comigo, tá? Então, ninguém precisa concordar ou discordar, né? Cada um sabe das suas próprias questões. Mas a única coisa que eu falo para vocês que mudou bastante a minha vida foi a meditação mesmo, foi me interiorizar. Quando eu comecei foi que houve as minhas transformações. Foi através do yoga, foi através da meditação, né? Desse processo. E é o caminho.
E uma frase que eu ouvi, que eu achei muito, muito bonita outro dia, do professor Lee, do Tifun, né? Que ele fala que cultivar um coração puro é o caminho, né? E como que a gente vai cultivar esse coração puro? Né? Não é tão difícil. É você fazer o bem. Faça o bem que você já está começando a cultivar o seu coração, cultivar o seu jardim, né? Com flores belas e perfumadas. É isso que eu queria deixar hoje para o pessoal. Gratidão, muita, muita, muita gratidão. É isso, Regina, maravilhoso. Então, Regina, parceira maravilhosa. E aquela coisa, né, a gente observa as pessoas que chegam, né, a gente ter esse olhar de quanto contribui para nossas vidas, né? E em relação, Regina, assim, em relação à questão dos terapeutas, né, para depois outros terapeutas também não perguntarem, não, eu vejo a comunicação não violenta, né, como uma oportunidade para qualquer área, né, da questão de como se comunicar melhor, né? Porque a gente, como muitos de nós vêm de, vamos dizer, de uma cultura, né? A gente está dentro de uma cultura que ela tem uma comunicação bloqueadora, né? O próprio Marshall coloca, né? A gente vem de uma cultura bloqueadora. A gente está entrando no campo do despertar, todo mundo despertando ao mesmo tempo, né? E o despertar, vamos dizer, principalmente agora, né? Parece todo mundo, porque a internet nos possibilitou isso, todo mundo poder ter acesso ao conhecimento. Isso também faz com que a gente comece e aí a gente pode colocar algumas pessoas que estão nesses despertares, elas começam a compreender a vida de outra forma. E alguns não estão, porque alguns estão muito conectados à vaidade, né? Estão muito conectados ao próprio ego, a gente sabe disso, né? Porque a gente também tem uma mídia televisiva que pega muitas gerações de jovens, pessoas que só querem o culto ao corpo, só querem aquelas músicas que não ressoam nem com o corpo, que é só uma batida, né? Uma batida que é uma, ou seja, são mantras, inclusive, né? Mantras que as pessoas não escutam nem o que está naquelas falas repetidas, né? E não observa, e canta, e grita, né? Muitas vezes sem saber o que está realmente mantrando, porque assim, é isso, quando a gente começa a fazer uma conexão, compreender melhor uma série de coisas que estão aí para nos ensinar a sermos melhores, né? Pessoas, a conhecer o corpo, a saber respirar. Hoje eu teve um rapaz fazendo um vídeo curtinho no Instagram sobre respiração, né? Eu achei muito interessante, né? E falando sobre a respiração, mostra o pulmão, né? E mostrando que é um triângulo, que aqui embaixo é exatamente essa parte onde a gente tem que respirar por baixo, né? Em cima, e muita gente só respira aquela coisa meio aqui, né? E aí ele diz que só tem 15%, né? E aí ele faz uma relação com uma bateria. E aí eu achei muito interessante porque e aí está lá na internet disponível, né? Para quem nunca viu aquilo, ter o conhecimento e dizer, nossa, eu não pensei sobre isso. E ele dá uma explicação que ele traz para uma realidade que as pessoas conhecem e facilita você entender sobre o que ele está falando. Então, assim, aí a gente tem bastante acesso, mas é isso como eu disse, mas a gente tem pessoas que estão numa comunicação bloqueadora, uma comunicação alienante, né? Como a gente sabe, estou falando muito, mas só para a gente fechar, como a gente sabe, esse mês, que é um mês específico, né, que eles chamam do amarelo, né? E a gente vê que nesse mês específico tem uma vibração onde a prevenção passa a acontecer mais do que se imagina sem a prevenção, né? Mas por quê? Porque há um lado que está
no campo de agregar coisas boas que enriqueçam a vida, e um lado que não tá desconectado, né? E aí, quando você entra no processo de desconexão total, essas pessoas não, não conseguem enxergar o enriquecer da vida. E é por isso que, às vezes, a partir de uma metodologia onde ela começa a compreender a linguagem, a forma que ela está se comunicando, de repente ela pode ter umas... Oi? Realmente, eu vi que não, isso não é legal, isso não é legal. Então, ela começa a abrir um pouco mais esse reconhecimento e chegar ao reconhecimento de quem ela realmente é. O final do conteúdo, né? Quando ele cita a avó, e que a avó era essa pessoa que não julgava. Ela, se uma pessoa chega na porta dela e está dizendo que está com fome, ela vai lá e dá um prato para comer, né? E hoje a gente vê uma sociedade que houve uma época que fizeram uma matéria chamada Os Invisíveis, né? Porque as pessoas andam na rua e preferem não olhar aquele que está sentado no chão, o pedinte pedindo alguma coisa. E aí a gente, né? E aí é isso que uma comunicação empática ela tenta resgatar, né? O cuidado, olhar o outro. E aí eu puxo o que a Regina trouxe aqui no início, e a gente trabalhar a questão do sentir, pensar e agir, né? E não se ater à grama do vizinho. E às vezes a grama do vizinho está bem verdinha, mas embaixo a gente não sabe como está essa base de sustentação embaixo, né? E a tua pode estar não tão verdinha, mas você é aí que você vai fazer o cuidar, o cultivar, né? E ter a oportunidade de cuidar de você, para que você possa cuidar do outro. Então, é isso. Não sei que horas são. A Lívia mandou uma mensagem para mim agora, que só agora foi que ela está liberada, mas aí a gente já está no finalzinho. E aí, gente, nos encontramos na próxima quarta. Existe um outro livro do Marshall, e aí a gente vai fazer vou conversar até com a Lívia também, com as meninas, com a Regina, sobre a possibilidade de a gente trabalhar o outro livro, que é o Comunicação Não Violenta na Prática. Mas a gente já começa, como eu já tenho o livro também, já é um livro antigo que eu tenho em casa, a gente também já vai começar essa prática, né? Uma coisa mais prática, um pedaço de conteúdo e prática, tá bom? Então, a gente se encontra já na próxima quarta, para esse encontro de sempre, e outro recadinho. Quem chegar aqui no fim, conseguir chegar no fim do conteúdo, nós estamos montando um curso, vem aí um curso de comunicação não violenta, para você que quer aprimorar, que quer, né, pegar esse conteúdo incrível e também fazer uso dele para melhorar a vida das pessoas, tá? Então, também aguarde o nosso curso, que logo a gente também está anunciando. Gratidão. Gratidão, Regina, gratidão, Miguel, que está aqui, gratidão a Lídia, que não está presente, mas quem está com a gente também nessa parceria. Gratidão a Lu, que foi sempre presente constante. Gratidão a outras meninas que, para não citar, não vou esquecer nomes, mas gratidão a todas as meninas que também estiveram aqui com a gente durante esse encontro, né? Temos sempre vinha alguém. Eu lembro que no começo teve uma pessoa também de Goiás que estava aqui com a gente constantemente. Então, a todas as pessoas que vieram, né, tiraram o seu tempo, e a todas aquelas que estão assistindo pela internet, a nossa gratidão foi o que eu comecei, né? Quando eu comecei aqui no livro, eu falei sobre o poder da gratidão como potinho, né? Então, assim, pega esse potinho e anda sempre com ele. E sejam gratos por cada minuto da vida de vocês, tá? Então, gratidão, muita luz. E estamos juntos. Não fechamos aqui. Não estamos nos despedindo. Gratidão.